se reunir em 6 grupos. Cada um de vocês recebeu uma fichinha, então vocês precisam fazer círculos para que a gente possa se reunir em 6 grupos. Quem pegou a ficha 1 aqui? Então, vamos puxar aqui, ó, perto do Jean aqui, fazer um círculo aqui. Quem pegou a ficha 2? Agora, irmãos, eu vou precisar da atenção de vocês para que vocês saibam o que vai acontecer. Não precisa ler ainda o material, só precisar que vocês se atentem ao que nós vamos falar aqui, o Domingos e eu, tá, Domingos? Então, hoje nós vamos fazer uma dinâmica, com o objetivo, inclusive, de quebrar aquela sequência que nós vimos tendo de estudo. Então, hoje é o momento que nós vamos ter de compartilhar um pouco com os irmãos. Então, você está aí no seu grupo, então preste atenção. Nós vamos, nesse momento, fazer um compartilhamento, sobretudo, das lições 10 e 11, em especial da lição 11. Ok? Então, eu queria que vocês ficassem atentos, porque nós vamos fazer hoje uma comparação, um paralelo sobre 2 tópicos que nós estamos falando no livro, que é o contentamento e a cobiça. Vocês bem sabem, nós já falamos aqui, nós temos ídolos do coração. E o livro tem nos ajudado, juntamente com o pastor, a desmistificar muita coisa sobre ídolos, é ou não é? Ou ainda tem alguém aqui que acha que ídolos é tão somente imagem. Ídolos não é imagem, ou tão somente imagem. Ídolos é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. Então, com isso, nós vamos fazer aqui um breve resumo, o Domingos e eu, sobre contentamento e sobre cobiça, para que vocês, inclusive, possam compreender melhor e assim sequenciar melhor esse diálogo que vocês terão no grupo de vocês. Ok? Eu preciso dizer para vocês que o tema que nós vamos passar eu queria que você colocasse aí na tela. Os temas, são 6 temas, e aí você já pode anotar o tema na sua folhinha. Ficou ruim? Não, ficou bom. Ali ficou ruim. Grupo 1, grupo do Jean aqui, do Genials, do Mesquita. Dívida, dinheiro, prosperidade. E assim sucessivamente. Você dá uma olhadinha no seu grupo, você vai discutir acerca disso no seu grupo. Então, o que você precisa perceber? Você precisa perceber se nessas áreas da sua vida se está tendo um contentamento ou uma cobiça. O que é contentamento? É uma satisfação. O que é cobiça? É uma inveja, é algo que você busca, que não é de Deus, não é uma coisa, um sentimento de Deus. Então, o contentamento, quando você está contente do ponto de vista financeiro, por exemplo, você está satisfeito com aquilo que Deus tem colocado no seu dia a dia. Você pode buscar melhoria? Pode, naturalmente pode. Mas você está satisfeito. Você não vai fazer a cobiça, você não vai fazer coisas erradas para adquirir um bem ou roubar, por exemplo, no seu casamento, na sua religião, nos vícios, pessoas, pregadores dentro da igreja, como é que está o seu comportamento do ponto de vista? Está satisfeito ou está cobiçando? Eu vou passar um pouco da palavra também para o Domingos, para ele dar um acrescentado nesse tópico aí, mas logo mais nós vamos dar ainda mais algumas informações, inclusive com algumas perguntinhas básicas que vão nos ajudar a responder essas perguntas com base no tema de vocês. Vocês conseguiram entender aqui o tema de cada um de vocês? Qual grupo de vocês aqui, Danilo? 3. Então, o grupo de vocês é sobre religião, Deus, pecado e salvação, ok? E assim sucessivamente. É verdade, ele falou. O contentamento é o contrário da cobiça. São 2 palavras bem distintas. O contentamento e a cobiça. Quanto ao contentamento, nós estamos felizes, estamos próximos de Deus. A cobiça nos afasta de Deus. Paulo diz que quando deixamos o contentamento e passamos a cobiçar, deixamos de ter um relacionamento com Deus, nos afastamos dele, passamos a ter inveja do nosso irmão, passamos a ir atrás de riqueza material, de status, de fama social. Enquanto nós estamos na parte do contentamento,
nós estamos mais próximos de Deus. Sem dúvida, o contentamento e a cobiça são opostos. O contentamento, como acabei de explicar, leva para perto de Deus e a cobiça para longe. E baseado nesses dois temas, é que nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, podemos começar? Podemos começar, tá certo? Então, irmãos, essas perguntas aí auxiliarão vocês e o Domingos e o Rafael, nós vamos também passear pelos grupos aí para ajudar vocês, mas auxiliarão vocês no seu diálogo, no seu grupo, tá? Então, Edilson certamente já sabe qual é o seu tema, notou aí, e assim sucessivamente. E vocês precisam saber se, dentro daquele tema, o assunto seria finanças, como é que está a sua vida do ponto de vista de finanças? Está tudo indo bem? Está tudo indo mal? Está tudo desfavorável? Catástrofe? Né? Como é que está do ponto de vista de contentamento, sua satisfação e do ponto de vista de cobiça? Né? Você tem sentido inveja em alguma área da sua vida do ponto de vista do tema que nós colocamos? Ou tem invejado a algo nesse aspecto? Então, essas perguntas ficarão no slide aqui para auxiliar, e nós também estaremos aqui visitando cada um dos grupos. Nós temos que observar uma... lá é o por favor, vamos lá no quadro anterior. Observe bem. Tem a palavra de dívida, dinheiro, prosperidade. No item 2, sexo, casamento, comunicação e fidelidade. Não é para vocês falarem um de cada. Por quê? Porque cada grupo tem apenas 5 minutos para expor o pensamento. Vamos eleger uma pessoa para dar o resumo de tudo. Então, vocês verificam bem, vocês podem fazer uma mesclagem dos assuntos para uma pessoa só falar. Lembrando que são 5 minutos apenas. Coloquei no grupo liderança, as 2 fotos. Coloquei no grupo da liderança as 2 fotos. Está no grupo de liderança as 2 fotos. Tá certo? Se alguém não anotou. 10 minutos. Bom, nós temos para vocês o roteiro, para que vocês se basearem. A parte 1 é o contentamento. Aí tem várias chaves que o pastor pesquisou e colocou para a gente, para poder auxiliar-nos no nosso desenvolvimento do resumo. Tá? A primeira parte é o contentamento e a segunda parte é a cobiça. Foi esse o papel que foi distribuído para vocês. Podem começar, tá certo? 10 minutos? São 10 minutos para vocês. Aliás, 15 minutos. E gente boa, tudo bem? Quero pedir a todos que não estão passando aí e preste atenção aqui, por favor, vai ajudar você. O capítulo que nós estudamos, o último, foi a idolatria do crente. Então a gente imagina, como falamos aqui muitas vezes, que eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem, eu não ando com uma imagem de Maria no peito, nem com uma unção benedita, São Mesquita. Então eu não sou idólatra, eu estou fora disso. E na verdade não é bem assim, né? Nós vimos nesse capítulo na semana passada como o rei Saul mostrou claramente que ele não estava em aliança com Deus, porque ele fazia exatamente o contrário que Deus mandava, ou fazia parte do que Deus mandava e parte do que ele queria. Então, nós vimos que a obediência parcial não agrada a Deus. Deus rasga lá o reino, né, de Saul. Você lembra a história, e ainda diz assim: eu achei um cara melhor que tu, e como você não obedece, eu vou dar para ele o reino. Claro que ele tem todo um processo, né? E aí nós começamos a avaliar o que levou, qual foi a raiz, né, dessa idolatria de Saul. A raiz foi que ele sempre buscava os seus próprios interesses. Ele sempre buscava os seus próprios prazeres. Nós também aprendemos que a adoração é o quê?
Obediência. Nota 10. Domingos aqui. Mais alguns também falaram, né? Obediência. Então, adorar a Deus não é cantar. Pode ser cantar. Também pode ser louvar. Né? Desde que não quebre nenhuma lei no princípio do Senhor. E aí nós chegamos nesses dois conceitos. Né? Se eu estou contente em Deus, eu me torno uma pessoa satisfeita nele e em tudo que eu fizer. E também nós aprendemos semana passada, quem esteve aqui, que tem também o comportamento da cobiça. Que a cobiça é aquela que não se satisfaz em Deus. Quando Saul viu lá nos Amalecitas um gado gordo, bonito, algumas coisas que interessavam a ele aos olhos, que ele fez, deixou de lado o princípio e Deus disse: acaba com tudo. E disse: não, mas aqui eu vou aproveitar. E ele até deu uma desculpinha. Samuel disse: pô, Deus falou para você acabar com tudo, eu estou ouvindo, porque eu estou ouvindo os barulhos. Ele disse: não, nós trouxemos o melhor gado para sacrificar o Senhor. Gente, Deus não está nem nesse sacrifício. Ele quer que você obedeça. Porque depois Samuel falou para ele que a obediência é o guerra e não sacrifício. Então, a pessoa que cobiça, ela passa por cima da palavra de Deus, a ordem de Deus, para satisfazer a si mesma. Agora tem um detalhe, preste bem atenção no que eu vou te falar. Ainda hoje você e eu continuamos nessa mesma pegada, nesses aspectos da nossa vida, cobiçando. E a cobiça nos afasta de Deus, nos deixa descontentes. Sabe por quê? O homem que cobiça nunca se satisfaz. É isso que eu quero que você guarde. A pessoa que anda em cobiça nunca se satisfaz. Vamos pegar uma linha que todo mundo se envolve. Vamos falar de sexo. Sexo, como é escrito, né? O cara que vive com problema nessa área, ele não redimiu ainda os seus sentimentos redimidos, sentimentos consagrados ao Senhor. Não só os sentimentos, mas os sentidos. Estão ligados? Os sentidos, todos os seus sentidos ligados a Deus. Né? Os meus olhos, quando eu vejo uma mulher bonita na rua, eu posso olhar para ela? Posso, não sou cego. O problema é eu continuar olhando, e eu começar a imaginar as coisas. Aí você já vê que ali é uma cobiça. Você foi atraído por aquilo. Aquilo começa a pegar um desejo, depois você vai procurar uma oportunidade para chegar junto que você vai pecar. Quando você está satisfeito em Deus, você diz: eu sou casado, minha esposa se chama Sueli. E eu não preciso de outra mulher para me satisfazer. A minha esposa, ao estar satisfeito em Deus, eu estou contente com ela. Okay? Vamos passar para outra língua, vamos passar para o emprego, meu trabalho. Eu sou pedreiro, porta. Está difícil até achar pedreiro, eu estou até pensando nunca. Só que eu faço tudo mal feito, porque eu não gosto de ser pedreiro. Poxa, mas eu tenho habilidade de ser pedreiro. Eu não estou contente com aquela minha profissão. Se eu não estou contente com a minha profissão, eu estou rejeitando aquilo que Deus me deu como habilidade. Eu estou cobiçando o meu querido amigo Mesquita, que é piloto, digamos. Então, eu preciso que você entenda bem o conceito. Se eu não conseguir, eu vou continuar explicando. Você precisa identificar na sua vida, seja na área sexual, seja na área financeira, seja no teu ministério, seja na tua profissão, no teu local de trabalho, se você está com aquela área realmente redimida diante do Senhor e você está satisfeito nele. Veja, tanto o contentamento quanto a cobiça são comportamentos aprendidos. Como assim, pastor? De onde você tirou isso? Está bem aí, ao pé de vocês. Filipenses, o quê? Está bem em cima aí. Coloca aí, gente boa. Filipenses 4:11, meu querido Lael, gente finíssima, flamenguista. Demais. Olha aí.
Olha, eu não digo isso, está agradecendo, eu não digo por estar necessitado. Pois eu aprendi a estar o quê? Agora você pega isso aí e coloca para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Eu disse, para o seu casamento, mais para o seu ministério, religião, né? Para o pastor, você é liderado por seu líder. O que mais vocês colocaram lá? Aqui é qual? Religião, né? Para as suas finanças, o seu dinheiro, tudo que o cara ganha, ele gasta. Aí ele vai e empresta outro, perde tudo. E aí ele acha que ele vai resolver o problema. Mas ele não vai, porque ele está vivendo num movimento, num comportamento cobiçoso. E lembra o que o Tiago fala? Cobiçais e nada tens. Porque vocês cobiçam, buscam e até pedem para os seus próprios prazeres. Pedis não receber. Porque pedis mal para sustentar ou para suprir os seus prazeres. Quando o cara está contente de gente, cara, se você chegar nesse nível de contentamento, você vai ser um homem muito mais feliz. Muito mais feliz. Você vai chegar lá na casa do Zeca, numa hora de almoço, se você conseguir entrar. Isso não é fácil, mas é possível. Aí você vai comer aquele filé, né? Lá já temos a oportunidade. Picanha, né? Aquela picanha argentina e tal, chega lá na boca. Lá na casa do Zeca. E aí você vai ficar satisfeito, contente com ele. Aí se você vai lá na minha casa, na casa do domingo, você vai comer uma farofa de ovo, um banana, né? E vai gostar, vai dizer, cara, que delícia essa farofa de ovo. Vocês estão entendendo a brincadeira que o Zeca comigo e comigo? É beleza para dizer, não importa o tipo de comida, você vai orar e dizer, Senhor, obrigado por essa maravilha aqui. Obrigado por esse pedacinho de pão manteiga. Obrigado, Senhor Deus, porque eu estou aqui com esse serviço de nada que eu peguei agora. Obrigado, Senhor, por esse grande contrato que eu fechei. Obrigado pela esposa que eu tenho. Ela é gordinha, ela é magrinha, ela é alta, ela é baixa. Sei lá como ela é. Ela é minha esposa. Eu falei, o Senhor me deu. Tem uma perna. Só tem uma perna. Olha aí. Cara, é por aí. Agora, Danilo, conta bem. Não, na verdade, é só para entendimento mesmo. Eu queria que vocês entendessem, por isso eu estou reexplicando. A gente pregou semana passada, tá no YouTube, mas eu vi que alguns estavam meio voando aí no assunto. É só para entendimento em relação a cobiça e contentamento. Você falou aí, por exemplo, daí, se eu falasse, por exemplo, se citou o exemplo de pedreiro, né? Seria cobiça ou contentamento? Uma pessoa que almeja crescer dentro de uma empresa, crescer ou buscar uma ascensão profissional, consequentemente de trás, mais recurso financeiro. Como é que a gente interpretaria? Como cobiça ou como contentamento? Porque assim, eu vejo que tem um pouco de cobiça aí, mas eu não vejo que seja uma cobiça. Não, aí é uma ambição. Aí é outra palavra. Aí você tem desejo, você ambiciona. Por exemplo, você é gerente, você está estudando, está fazendo engenharia, né? E depois se torna diretor. Né? Desde que você esteja fazendo o seu trabalho com qualidade, com excelência, para honrar o Senhor. Porque o cara que. Veja, o que é que o nosso querido Saul, que nos ensina tanto, tem pessoas que ensinam, o que fazer, como você deve fazer. Tem gente que te ensina também o que não fazer. Saul nos ensina o que não fazer. Como ele era um cara que cobiçava e queria estar sempre no controle, não se submetia a Deus, ele fez até uma estátua para ele. Ele sempre quer satisfazer a si mesmo. Quando você é como um soldado, igual o Paulo fala, de Jesus, você quer satisfazer aquele que te arregimentou, ele usa essa palavra, né? Que te colocou no regime, no regimento, na corporação dele. Você quer satisfazer. Você pode observar, às vezes, aqui dentro do nosso ministério, chega um ou outro comigo e diz, pastor,
eu fiz aquele negócio, eu noto que ele veio assim, entre aspas, como uma criança que veio dizer assim, eu fiz o certo. Somos homens, eu também já faço isso, as pessoas estão acima de mim. Significa que eu sei separar a autoridade, no caso, a autoridade de Deus sobre a minha vida, e eu me satisfaço com ele. Veja, quando você aprende o contentamento, como Paulo diz, eu aprendi a ficar satisfeito ou contente com o que tem. Significa dizer que você está satisfeito em Deus, porque ele crê que Deus deu a ele. Mas se ele não está satisfeito com o que Deus lhe deu, ele está idolatrando, ele está buscando em si mesmo a satisfação e não em Deus. O que faz de Paulo um cara satisfeito não é a circunstância em si, é ele saber que ele tem que ser grato e aceitar aquilo. E sabe, gente, aceitar as pequenas coisas é como se fosse um trampolim legal que Deus te prepara para aceitar as grandes coisas. Eu hoje mesmo falei com um casal de pastores, né, de uma outra denominação. Eu falei assim, eu gosto das pequenas coisas, dos pequenos começos. Porque os pequenos começos te fazem criar raiz. Você olha para trás e diz assim, um amigo de fé eram 3 homens. Claro, tinha alguns que valiam mais de um, como é o caso do Zé, né? Ia lá, era diferente, né? Mas começou com 3, um pequeno começo, né? E que a gente foi caminhando sem desistir. Nos satisfazendo felizes com quantos tinham. Eu lembro que uma vez eu perguntei, pastor, o pessoal está chegando, eu digo, não, passa logo para cá mesmo, aqui, se chegar mais à noite. Né? Então, amados, esses 2 conceitos, o cobiçoso, ele vai buscar a satisfação do seu jeito. E isso o afasta de Deus. São sentimentos opostos. Lembrando, ambos os comportamentos são aprendidos. Você aprende a cobiçar, como eu disse, uma mulher, como você aprende a se controlar. Eu não posso estar olhando para aquela mulher porque eu sou casado. E isso não satisfaz a Deus. Isso não agrada ao Senhor. E você toma a decisão de ficar satisfeito, né? Com o princípio de Deus obedecer. O cobiçoso, ele sempre vai procurar igual ao Senhor. Dele. E outra coisa, ele não vai ficar contente, porque ele está sempre insatisfeito. Está sempre insatisfeito. Para terminar o exemplo, vocês lembram daquele filme do Crônica de Nárnia? Eu não me lembro qual foi o episódio do C.S. Lewis, que eles estão... Tem um camarada lá chamado Edmundo, né? O Edmundo, ele realmente representa o rebelde, o cara que não gosta muito de obedecer. Então, ele sai com raiva dos irmãos dele, e ele entra no lugar que era a montanha de um lado e do outro. Quando ele olha, tinha um colar de ouro. Ele vai e pega o colar de ouro. E depois ele anda mais um pouquinho, ele vê uma coroa. Só que essa coroa estava na cabeça de um cadáver, não só dos ossos, como é que chama? Esqueleto, pronto, isso aí. Do esqueleto. E quando ele pega, ele coloca a coroa na cabeça dele. E daqui a pouco ele olha outra coisa e ele vê um pendente, um bracelete, e ele põe o bracelete. E ele vai sendo dominado por aquilo. Eu vou entrar na câmera. Né? Ele vai sendo dominado pela cobiça e nunca se satisfaz, domingo. Nunca se satisfaz. Ele sempre queria uma coisa a mais. E à medida que ele ia se mexendo, ele ia se afastando da realidade e ele ia morrer igual aos outros, porque ele tinha vários cadáveres. Então é melhor, querido, você e eu aprendermos a nos satisfazer com o Senhor em tudo. A palavra de Deus é a regra, é o manual. Você sabe, ontem, inclusive, estava se falando lá no podcast, que está bem falado esse podcast. Eu até disse que deu muita gente, por causa que eu estava do lado de cá e como meus cabelos chamam muita atenção, atraiu, né, um número. Se a gente estivesse lá, ia atrair mais, né? Mas olha só, você vê hoje no mundo, quando Deus criou o mundo, que a gente conhece como criacionismo, ele fez um mundo totalmente pensado.
né? Tudo que é bom, você pode ver que tem uma referência. Eu falei aqui já anos atrás, nos Amigos de Fé, qual foi a referência, por exemplo, para Deus criar o homem? Foi Ele mesmo. Ele criou os homens pensando em ser igual ao seu filho. Perfeito. Adão era um cara perfeito. Então, a referência da criação, né? Criação, uma referência, uma boa referência. Depois, ele teve um planejamento. Ele criou os animais, ele disse, eu vou criar aqui essa vaca e esse boi, para eles produzirem. Tem até um livro eu comprei esse livro, meu nome, Fomos Planejados. Livro bonito, capa bonita, eu recomendo que vocês comprem. Ele mostra ali como que Deus foi planejando tudo isso. Depois que ele fez o planejamento, ele criou o propósito. E depois que ele, portanto, fez esse processo de criar por uma referência, planejar, criar um propósito, ele criou o quê? Um manual. Um manual, cadê o manual? Um manual. Um manual. E depois que ele cria esse manual, o conjunto disso aí representa ele, que é a moral. Tudo que vem de Deus tem moral. O que é o moral? É limites. Cria-se limites. Eu li um livro anos atrás, um cara que fazia experiências, ele fazia regressão. Então, uma pessoa que estava tratando lá com ele, ele viu que aquela pessoa era uma pessoa correta, íntegra, era uma mulher. Então, ele fez uma mensagem lá no cérebro dela, num determinado momento do tratamento. Ele disse assim, quando você sair lá fora, você vai acionar o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha e, em seguida, você vai levantar a sua saia. A mulher sai, liga a sombrinha, e quando ela ouve levantar a saia, ela não levanta. Por causa do quê? Da moral. Ela jamais faria aquilo. Aquilo não estava no código dela de conduta. Agora vamos ver lá o evolucionismo. Exatamente o contrário. Ele não tem um criador, é o acaso. Tudo é o acaso. Explode, evolui. Né? Ele não tem um planejamento. Ele não tem um propósito. Ele não tem um manual. E ele é amoral. Querem um exemplo? Me explique qual é a lógica de um homem, entre aspas, casar com outro homem. Eles vão gerar filho? Ou uma mulher casar com outra mulher? Qual é o propósito? Não tem propósito, não faz sentido. Semelhantemente, nós colocamos que quando nós estamos contentes em Deus, as coisas fazem sentido. Há uma satisfação. Inclusive, eu estou lendo um livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus. Até um livro. Ele fala exatamente disso, né? Veja o que o salmista diz, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eu medito dia e noite. Então, o que Deus tem para nos dar dentro dos seus princípios de leis, planejado, pensado, analisado, avaliado, testado, aprovado, porque ele diz bom, bom, bom. Quando faz o homem, diz muito bom. Né? O Senhor avaliou tudo. E tem o manual de conduta. Então, o que nós olhamos? A igreja, ela está se mundanizando ao invés de cristianizando. Ou cristianizando, eu vou inventar essa palavra aqui, me ajuda aí vocês que são. Ao invés da gente invadir o mundo com a influência do cristianismo, o mundo está influenciando a igreja. A referência está mudando, Domingos, infelizmente. Então, quando começa a mudar a referência, começa a ter confusão. Você que era para ser um cara abençoado das suas finanças, você vive devendo. Você que era para ter um casamento abençoado, fiel à sua esposa, você fica procurando outra. Né? Você que era para ter controle das suas emoções, dos seus desejos, você não consegue controlar. Porque Deus não está no centro da sua vida. Estão ligados aí? Deu para entender?
Agora nós vamos liberar aí uns 5 minutos para cada, né? Que a gente tem, dá tempo ainda. Falem aí, eu precisava dizer isso, senão vocês vão sair daqui meio perdidos. E eu orei ao Senhor para que nós pudéssemos, vocês saírem daqui edificados. Então vamos por aqui logo. Qual é esse grupo aqui? Rapidão, o que ficou para vocês? Não precisa dar uma aula, seja objetivo. O que ficou dessa conversa? Oi. Em suma. Bom, aqui no nosso grupo 3, a gente tratou da religião, Deus, pecado e salvação. Bom, ficou bem claro aqui para nós 4 que a religião é o que nos aproxima de Deus. Se a gente for entrar aqui na discussão, no detalhamento, é o que nos faz estar mais próximo de Deus, participando do dia a dia, em pequenos grupos, orando, participando, como por exemplo aqui do nosso Amigos de Fé, participando também da nossa congregação. Então a religião não é aquilo que nos faz estar olhando para ela e não olhando para Deus, mas é o que nos faz estar mais próximo de Deus. E Deus é a nossa razão, é a nossa relação íntima com Ele no dia a dia, é o centro da nossa vida, em tudo. Para nós 4 ficou muito claro que Deus realmente é em primeiro lugar, e sem Ele nada podemos fazer, nada somos, nada temos. Bom, o pecado, felizmente somos pecadores. Cada um fez aqui uma confissão de pecado, temos pecado, mas nós temos a consciência plena de que nós já fomos perdoados. Jesus morreu na cruz por nós, derramando seu sangue, nos garantindo, enfim, a nossa salvação. E para nós 4 também a salvação, ela foi já paga pelo sangue de Jesus na cruz. Então, estamos aqui certos e crentes de que somos salvos, só aguardando a chegada na vida eterna. Amém? Vou falar aqui o grupo 1, representando o grupo 1. O nosso tema era dívida, dinheiro, prosperidade. A gente não falou assim, não vou falar tão bonito que nem o Rodrigo. Também a gente não está bem alinhado com o discurso do pastor Rubem, mas referente à dívida, o grupo, de uma maneira geral, a gente identificou que a dívida entre os componentes do grupo ela estava controlada, né? Então nada que alguém aqui, pelo menos do que foi falado, estivesse perdendo a cabeça aqui para correr atrás de pagar suas dívidas. Embora muitos estivessem no limite, vamos dizer assim, entre ultrapassar e baixar aquela dívida. Então, está ali uma dívida controlada, mas que identificamos que precisa de gestão para poder conseguir ter uma sobra maior no final do mês. De uma maneira geral, todos estão, nesse tópico de dívida, todos estão contentes, porque não é uma dívida que atrapalhe em si, no dia a dia, mas sempre buscando melhor gestão nessa área. A parte do dinheiro, todos estão, com exceção de um, mas todos estão, a maioria está empregado ou tem seu próprio negócio. E a maioria está satisfeito também, embora busquem melhorias, né, tanto crescimento profissional como crescimento do seu próprio negócio. A maioria buscando melhoria, né, mas tudo sempre na vontade e tempo de Deus. Prosperidade, seguindo a mesma lógica, né, quem tem o seu trabalho está buscando a melhoria dentro de sua profissão. Quem tem o seu negócio espera que o negócio possa prosperar mais. Claro, tudo na vontade e tempo de Deus, sem pular barreiras, né, sem passar por cima de ninguém, mas fazendo o dia a dia, seguindo os mandamentos, conforme foi mencionado aqui pelo pastor, dando-se por contente, mas ao mesmo tempo buscando a sua melhoria.
Em resumo, o grupo está em contentamento e busca obedecer e seguir a palavra. Grupo 6. Nós, no grupo 6 aqui, a gente somos 8, né? Tem um grupão aqui. E então a gente conversamos um pouco sobre nossos tópicos que nós ficamos foi sobre julgamentos, grupinhos e soberba. E nós conversamos aqui um pouco, né? Procuramos entender o que é cada palavra dessa aí. Claro que não vai dar tempo a gente falar. 5. Então, não deu tempo a gente falar sobre cada um detalhadamente, mas a gente conversou que a gente, de uma certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente acaba cometendo algum desses tópicos, né? Algum desses erros. A gente temos que a palavra de Deus diz que nós devemos nos vigiar, né? Para que a gente não venha cair. Porque, às vezes, a gente faz algum comentário e pode ser um julgamento, né, de uma determinada pessoa que passa pela gente ou tem um certo comportamento, e a gente começa até de uma certa forma a falar, a criticar, né, que é um julgamento, né? E outra coisa também que a gente conversou sobre grupinhos, né? Mas sobre essa questão, cada uma delas, eu elenquei aqui um versículo bíblico, por exemplo, a questão dos julgamentos. A palavra de Deus diz em Mateus 7, no versículo 1 em diante, ele diz que nós não devemos julgar. Porque quando nós julgamos, né, também nós podemos cair no erro de ser julgado, né, por alguém. Então a Bíblia fala que nós não devemos julgar. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, né, que olhava as pessoas com carinho, com amor, e procurava realmente ajudar e não julgar. Na questão do grupinhos, o versículo bíblico que eu achei aqui que pode se enquadrar bem nisso aqui, se encontra em Filipenses 2, versículo 3, que ele diz assim que nada nós devemos fazer por partidarismo, né, ou seja, se agrupar e ali isolado dos demais, né? Por exemplo, aqui nós somos vários grupos, né? Aqui reunidos para conversar sobre esse assunto, mas aqui nós somos um só. Nós estamos divididos somente para esse sentido aqui, mas nós fazemos parte de um mesmo corpo, de um mesmo grupo de amigos de fé, de homens de Deus aqui procurando crescer e aprender e crescer na graça do Senhor Jesus. Então aqui não há um grupinho, aqui é um grupo buscando algo em comum em nosso Deus. E a soberba, né? A palavra de Deus diz que a soberba, a soberba ela é uma autoexaltação. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda, que é a soberba, né? Tanto aqui a altivez como também o orgulho, ele é a soberba. Então nós devemos evitar esse tipo de situação, tanto o julgamento como grupinhos de soberba, que ambos estão bem relacionados, 3, que nós devemos evitar para que a gente possa realmente crescer, né, na graça e no conhecimento cada dia mais da palavra de Deus e nos amoldando conforme o exemplo de Cristo, né, conforme o exemplo do nosso Deus. E aqui a gente vê que viver uma vida de contentamento é a gente realmente seguir os passos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, né, seguir os passos de Jesus. E, por outro lado, a cobiça, ela nos afasta de tudo isso. Ela nos tira dos caminhos do Senhor, ela nos afasta da vontade de Deus e acaba nos fazendo realmente colher frutos que não é agradável a Deus e só prejudica a nós mesmos. É isso. Amém. Coloca o meu tempo aí, aumenta para 5. Para 3. Que o nosso grupo aqui, a gente tem eclético, né? O Zeca fala muito. Estou tentando condensar todas as ideias que o Zeca colocou aqui no grupo, né? Vou ficar aqui em pé para vocês me verem. Aliás, apóstolo Zeca. Mas realmente, irmãos, é muito difícil. O pastor estava ali tentando nos ajudar, pastor Rubem, né? Porque se a gente não entender os conceitos, é difícil de a gente trazer para a nossa vida realmente o aprendizado. E eu fiquei na dúvida um pouco como o Danilo, porque essa palavra satisfação e contentamento, embora elas sejam bem sinônimas, mas parece que ela traz um pouco de
de discordância. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui do pastor, ele pode estar contente com os 50 homens que tem aqui, mas ele não está satisfeito, ele quer chegar a 500. Vocês conseguem entender isso? Então a gente precisa entender bem esse conceito. Uma palavra que veio ao meu coração. Então, dá uma parada no tempo aí. O ponto aí é o seguinte: eu estou contente com o que Deus tem me dado, mas creio que Ele pode dar mais. Aí eu não posso, tipo assim, querer pular os princípios de Deus para realizar o meu desejo. Eu tenho que construir com Ele, né? Tipo assim, você está envolvido numa dívida porque você cobiçou, comprou o que não devia, gastou além do que devia, e agora você tem que sair dela dentro dos princípios de Deus. Vai lá e pede perdão, eu me enrolei todo, preciso de ajuda, eu vou pagar devagarinho, e daqui a pouco você se liberta daquilo. Então, eu gostaria sim de ter 500 aqui, mas eu estou satisfeito com cada um que Deus está mandando. Entende? É uma diferença nisso aí. Pode voltar. Eu acho que entra, pastor, mais ou menos aquilo que o Danilo falou, né? Em relação a você, eu estou contente que eu sou determinado, né? Mas eu quero chegar a ser diretor. Não foi mais ou menos assim que você colocou, né? Então, às vezes você fica aí nessa. Isso. Isso. Então, o texto que veio no meu coração foi o de Davi, né? Quando ele disse: agrada-te do Senhor, né? Fica contente, porque quem vai satisfazer o desejo do seu coração é Jesus, como está aqui no nosso texto aqui, né? Então, você está contente porque você sabe que quem vai te satisfazer é Jesus, né? Mas o nosso grupo colocou muito bem, a gente chamou, nosso tema era pessoas, pregadores, celebridades, ego, né? E o que nos chamou a atenção foi justamente essa questão do ego, né? O ego faz com que a gente esteja constantemente insatisfeitos, né? E o nosso irmão João, né? A gente não está com o pastor Joquitão, mas a gente está com quase o pastor aqui, que é o João. E ele falou que, dando uma experiência dele, pelo conhecimento que ele tinha de determinada área, ele poderia chegar em instituições e dizer assim, olha, eu quero isso. Mas com o tempo, como o pastor falou, a gente aprende a ter contentamento. Então, com o tempo, ele foi mudando isso. Foi mudando. Então, agora ele não chega mais porque eu tenho conhecimento, eu tenho isso. Não, agora eu vou começando aqui, ó, por baixo, tudo direitinho, né? Então, às vezes esse nosso ego, né, nos atrapalha e é uma grande criptonita na nossa vida para nos tornar insatisfeitos, né? E a cura para isso é o contentamento em Jesus. Então, nosso tema aqui foi sobre sexo, casamento, fornicação e infidelidade, né? São tópicos aqui que estão interligados, né? Aqui no nosso grupo a gente tratou, tem 3 casados e 2 solteiros, né? Então o irmão aqui é casado há 40 anos, né? Ele tá contente ainda com a esposa dele, tá satisfeito. Então foi um exemplo aqui pra gente, né? Sobre a questão de sexo, né? Muitas vezes a gente fica querendo ali fazer algumas fantasias. Até foi dado o exemplo ontem no podcast. Às vezes nossa esposa quer que a nossa esposa se fantasie de médica. Aí nossa esposa é outra profissão. Será que a gente não está cobiçando outra coisa, né? Querendo que ela seja uma coisa que ela não é, né? Então surgiu até algumas dúvidas aqui também com relação fornicação, por exemplo. Será que quem é casado no civil está fornicando ou tem que ser casado na igreja e no civil? Aí até o pastor sentou aqui, tirou essa nossa dúvida, né? Que aqui alguns achavam que só casado no civil era fornicação, outros achavam que não. Então, o pastor sentou aqui e nos explicou que não é, né? Que não é fornicação. E infidelidade é consequência já
não tá contente, né, de cobiçar outra coisa, então você vai acabar caindo ali na questão de infidelidade, né? Então, tem dois irmãos aqui também que não são casados e a gente tratou aqui sobre a questão do sexo fora do casamento, né? Que não é o correto. E é isso, obrigado. Para nós foi vício, né? Drogas, pornografia, álcool, jogos. Na realidade são idolatrias, né? E a palavra-chave de idolatria é cobiça, né? A cobiça nos afasta de Deus. O contentamento nos aproxima de Deus. O próprio pastor falou aqui que o contentamento é aprendido, né? Paulo mostra que a chave para permanecermos contentes é quando entendemos que temos uma aliança com o Todo-Poderoso. E como é que nós podemos avaliar o nosso grau de contentamento, né? A única maneira de checarmos o nosso grau de contentamento é nos mostrarmos contentes, isto é, satisfeitos, mesmo diante de grandes necessidades. Nós não devemos murmurar, não devemos maldizer, nem ser ingrato. Essa é a chave, o recorde ali é de 1 minuto, consegui.